Vamos lá. Escravo de novo. Então, uma figura muito importante, tá, nesse período foi o rei Carlos Magno. E por quê? Não, vamos, deixa assim. Ó, rei Carlos Magno. Carlos Magno foi o imperador que mais influenciou a Idade Média. Em outubro de 732, Charles Martel, que era avô de Carlos Magno, ele derrotou os muçulmanos e essa conquista marcou o início da vitória dos cristãos sobre o Islã. Durante os 43 anos do seu reinado, que vai de 771 a 814, o Ocidente viveu um grande avanço na cultura. Esse rei assumiu o ideal de Santo Agostinho na sua obra Cidade de Deus. O rei lia a Bíblia todos os dias e promovia que todos os seus súditos vivessem conforme as leis de Deus. Carlos Magno soube proteger e promover a Santa Igreja de Cristo. Quando o rei assumiu o trono, o nível de escolaridade do povo era baixíssimo, já que os bárbaros destruíram boa parte da cultura e do ensino no Ocidente. Então o rei soube valorizar o ensino, a cultura. Na sua época se ensinava astronomia, música, aritmética, geometria, lógica, gramática e retórica. Por que esse rei foi importante? Lembra que quando a gente estava falando sobre o Império Romano do Ocidente, ele caiu em que ano? Alguém lembra o ano que caiu o Império Romano do Ocidente? 476, o Império Romano do Ocidente ele cai. Como que ele caiu? Os bárbaros, eles basicamente invadiram o Império e destruíram tudo. Então acabou tudo, que nem a gente estava falando nas catequeses passadas. Você não tinha mais polícia, você não tinha mais lei, não tinha mais ordem, não tinha mais governo, não tinha mais nada. Era cada um por si. Nem isso, porque daí não tinha nem quem produzia as comidas. Não tinha mais nada. Carlos Magno, ele sobe ao trono em 732. E por que ele foi importante? Porque ele conseguiu novamente reunir o Império. Ele voltou novamente a fazer aquilo que a Roma antiga já tinha feito, quando o Império caiu. Porque era um imperador para todos os reinos ali do Ocidente. Então, quando Carlos Magno sobe ao trono, primeiro que o nível de escolaridade do povo era baixíssimo, porque basicamente você não tinha quase mais escola, não tinha cultura, não tinha mais nada. Então ele vai promover isso novamente e ele vai ser um grande aliado da igreja, que ele vai ajudar a igreja na sua evangelização. Vai ver que reconstruir isso. Sim, ele faz uma reconstrução da sociedade ocidental baseado na obra de Santo Agostinho, que é a Cidade de Deus. Então ele vai fazer isso. E quais eram as matérias que se ensinava na época dele? Astronomia, aritmética, geometria, lógica, gramática e retórica. Tá? Era o que se ensinava na época dele. Gramática de novo. Gramática português. Gramática é isso, né? Ele foi um rei muito bom, só que, vamos ver, Carlos Magno, ele era um homem violento, guardava ainda as suas raízes bárbaras, embora colocasse tudo a serviço de Deus. Um exemplo, de 772 a 785, ele fez guerra aos povos saxões e os obrigou a serem batizados em 770. Houve uma grande revolta sobre... como que era mesmo que a gente viu aquele dia lá? Acho que é Kiduquind, que esse Kiduquind, ele era digamos que o general do exército saxão. Então eles entraram em combate, no qual morreram cerca de 4.500 saxões na luta contra Carlos Magno. Cabe ressaltar que na época se justificava para o rei usar a força para evangelizar, pois era cultura. Lembra quando a gente falou do islamismo? Lembra que a gente falou do Islã, do povo Islã, da Jihad, que eles faziam guerra
fazem ainda hoje, né, guerra para promover a religião. Então, até hoje, alguém acompanhou as notícias aí na televisão do Hamas? Que o Hamas atacou a Palestina, Israel? É a cidade. Vocês acompanharam essas notícias do Hamas? O Hamas é um grupo extremista religioso islâmico. Então eles continuam, eles fazem guerra até hoje. Só que aí as pessoas podem pensar, poxa, mas aí o que o Carlos Magno fez, né, sendo ali católico naquela época de 700 e pouco, foi a mesma coisa que o Islã está fazendo até hoje. Então não mudou muita coisa, porque o Islã, através da guerra, promovia a religião, e nessa época Carlos Magno fez basicamente a mesma coisa, através da guerra promoveu a religião. Só que tem uma diferença aqui. O Islã está dentro da sua doutrina, na própria jihad, fazer guerra para promover a religião. Só que dentro do cristianismo não está na sua doutrina a guerra para promover a religião. Então o que aconteceu foi, o cristianismo, ele pegou em armas naquela época para quê? Por que ele pegou em armas? Para se defender. Basicamente foi isso, foi para se defender dos bárbaros. Então assim, o cristianismo, ele pegou em armas naquela época para se defender. O Islã, ele pega em armas para atacar, para fazer guerra, não para se defender. Então tem uma diferença aqui, tá? Aí aqui nós vamos entrar numa heresia chamada de iconoclasta, que foi uma heresia que ela ficou muito famosa naquela época, que começou naquela época. O que vocês estão vendo aí nas imagens? Seria umas imagens só que sem o rosto, né? Como se tivesse Isso, a Nossa Senhora Aparecida. Mas sabe o que aconteceu aqui? Quebraram essas imagens. Essas imagens foram quebradas. E agora vocês vão ver. Ó, a heresia iconoclasta. Os judeus, é que se você ler, não pega o áudio aqui. Ou você quer sentar aqui? Quer sentar aqui? Os judeus e os muçulmanos não usavam imagens na sua crença, no seu culto, tá? Em 723, o califa muçulmano Yúzid mandou destruir todas as imagens dos templos e das casas dos seus súditos. Maomé, que foi o fundador do islamismo, ele não proibiu as imagens, mas os seus sucessores sim. O imperador do Oriente aderiu a esta heresia e mandou que todos os cristãos destruíssem suas imagens. Os monges foram os únicos que resistiram a esta decisão do imperador e por isso foram perseguidos. Olha o que aconteceu com os monges, muitos deles, tendo seus olhos furados, a sua barba queimada, os seus cabelos arrancados. Os adeptos da heresia iconoclasta tentavam até seduzir os monges com mulheres mundanas. Porque os monges, eles estão dentro dos mosteiros, igual os padres, eles guardam a castidade, eles não casam, não se dão em casamento, eles se abstêm de casamento. Então colocaram mulheres lá dentro para tentar seduzir os monges para eles caírem, e fizeram tudo isso com eles porque eles resistiram a essa determinação e a essa decisão. Como começa isso? Na verdade é uma perseguição, porque você tem ali o povo judeu, né, e o povo muçulmano. Os muçulmanos, eles têm muito esse caráter da guerra, né? Eles vão nascer com Maomé lá no século VII, ali no ano 600 e pouco, e eles vão começar a impor guerras, tá? E isso começa a espalhar. Eles começam a falar que as imagens, elas vão roubar a glória de Deus. As imagens, elas são como que uma religião pagã. Então eles vão mandar destruir. Você ia falar, você fez assim? Eles iam mandar destruir as imagens exatamente por isso, tá? Então, por exemplo, assim, quando hoje, atualmente, né, às vezes a gente escuta de muitas pessoas falando assim, que os católicos estão errados porque eles estão adorando imagem, porque é proibido ter imagem, que nem a gente tem as imagens ali, né, de Jesus e de Nossa Senhora. Aí você vai ver que esse negócio de falar que é proibido, isso aí não começou agora. Isso aqui, olha a raiz de onde está isso daqui. 723, mais de 1.300 anos atrás, que está a raiz disso. 1.300 anos atrás. Né? Na verdade, 23, né? Agora 1.300 certinho. 1.300 certinho. Então, vamos falar isso.
tá? Da gente, que não podem ter imagens por conta disso. E daí muitas pessoas, às vezes, até elas vão pegar a Bíblia e vão mostrar alguns textos separados, isolados, falando que é proibido ter imagem. Principalmente o Decálogo, lá em Êxodo, né? Não fará para ti imagem de escultura do que está acima no céu, abaixo da terra. E vão falar isso pra gente. Só que daí tem uma coisa que daí ninguém fala. Alguns de vocês sabiam que Deus mandou construir imagens? Isso está escrito na Bíblia. Alguns de vocês sabiam disso? Vamos pegar aí, ó, Êxodo, capítulo 25, versículos do 17 ao 22. Vamos abrir nas nossas Bíblias. Você não lembra? Antigo Testamento. É onde fica Êxodo? Antigo Testamento, lá no bem comecinho. É o segundo livro da Bíblia. Achei. Qualquer 18, 25. Capítulo 25, do 17 ao 22. Peraí. Não tô achando. Faz também uma palavra de novo. Peraí. Todo mundo achou? Eu achei. Peraí. Vai lá. Quer ajuda, Thiago? Achou? Então, ó, Êxodo capítulo 25, versículos dos 17 ao 22. Acharam? Achou? Achou, Thiago? Achou? Espera aí um pouquinho. Vamos esperar o Thiago achar. Não vai dar tempo, já estamos com o horário. Vai fazer isso aí, mas mais pro fim do ano. Talvez no último dia da catequese, agora em dezembro. Pode ir. Espera só, você tá com muita sede? Espera aí, só espera um pouquinho, daí já foi o intervalo. Então, ó, espera aí, todo mundo achou, certo? Então, ó, você lê, mas você tem que ler alto para pegar aqui. Então vai. Do 17 ao 22. Não. Eu acho que você está indo. Capítulo 25, versículo 17. Você quer ler? Peraí. Achou? Dele está assim? Então pode ler o seu aí para a gente ver. Deixa eu ver sua Bíblia, presta ela aqui. A sua está assim também? Não. É Ave Maria? Não, mas é 25. Tá aqui, ó, 25. Você estava lendo. Então, mas é aqui, ó, a Bíblia dele é aqui e aqui. Olha lá, 25, 1, 2. É aqui, ó. Olha lá, farás também, tá? Não, tá certo. Acho que você tem que pular uma página aí também, amor. Ó, começa assim, ó. Farás também um propiciatório, acharam aí? Sim. Farás também um propiciatório, acharam? Mas é farás também. Tá ótimo, mas aí começa com isso aí, faça. Vai, lê então.
Largou. Quer ler? Então lê então. Faras, o proprietário do ouro puro de 125 centímetros de comprimento, 75 de largura. Tá. Aí continuando, ó. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas suas extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade, o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo, com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as suas asas estendidas por cima e protegerão o propiciatório com as suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testamento que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório e do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que ordenar para os israelitas. Olha só isso aqui. Olha a arca aí. A arca da aliança, esse propiciatório. Vocês estão vendo esses 2 anjos que estão em cima delas? Isso é imagem ou não é? Deus mandou fazer imagem. Deus mandou fazer. Então, ou seja, o problema da imagem não é a questão de você ter a imagem, mas é o uso que a pessoa está fazendo dela. Por que Deus faz um mandamento proibindo as imagens do Antigo Testamento? Ele faz esse mandamento porque o povo, lembra quando a gente está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, lembra quando o povo ficou no Egito e ficou 400 anos na escravidão do Egito? A religião no Egito era uma religião pagã, eles adoravam e cultuavam vários deuses. Então o povo de Deus, nos 400 anos que ficou no Egito, acabou, digamos que, se contaminando com essas práticas pagãs. O povo acabou absorvendo para si essa idolatria. Seria meio que utilizar a imagem, assim, né? De acordo com... porque, por exemplo, se eles usassem bastante imagem, eles teriam que adorar a imagem, assim. Não necessariamente. O problema dos egípcios era que eles acreditavam que na imagem estava a divindade ali dentro. Deus estava ali, a divindade. Tanto que para eles, se uma imagem se quebra, você basicamente está como que matando Deus, está perdendo. Tá? Porque eles acreditam que a imagem capta a divindade ali e eles começam a fazer tudo voltado para aquela imagem, que é o diferente da gente. A gente tem a imagem, mas a gente sabe que tem uma imagem da Nossa Senhora, tem uma imagem de Jesus ali, mas a gente sabe que a Nossa Senhora não está dentro daquela imagem, que Jesus não está dentro daquela imagem. Mas é algo que nos lembra, que nos remete a Deus, a divindade. Essa arca da aliança ela não existe mais, mas ela ficava dentro do templo de Salomão, no Santo dos Santos. Agora, São Beda o Venerável foi um grande personagem da igreja, doutor erudito, monge e historiador. Nasceu em 672 de uma modesta família de trabalhadores. Estudou em 2 mosteiros beneditinos. As maiores satisfações de sua vida foram 3 verbos: aprender, ensinar e escrever. Olha só se o cara era bom ou não. Ele escreveu sobre filosofia, cronologia, aritmética, gramática, astronomia, música e medicina. Ou seja, ele meio que foi aprendendo o que quis passar e ao mesmo tempo relatar isso. Ele era uma captação de inteligência e de cultura gigante. Ele escreveu muita coisa. Ele sempre quis aprender e aí relatar. No final de sua vida acadêmica, ele escreveu: suplico-te, meu Jesus, que me concedas atingir com delícia as palavras de tua sabedoria. Concede-me na tua misericórdia chegar um dia diante de ti, fonte da sabedoria, e contemplar o teu rosto. Morreu aos 63 anos em uma abadia na Inglaterra, logo após concluir suas orações diárias. Então, vocês verem que foi um homem fiel até o fim, porque até o fim
Você vê que ele morre depois de concluir as orações diárias dele. Aquilo que ele tinha para fazer na oração daquele dia, ele fez e depois acabou falecendo. Ele orou primeiro para depois. Sim. Aí aqui, ó, agora a gente estava no século... Que século que a gente estava? 801 a 900. Século 9. E agora a gente está no século 9, 801 a 900. Lembra que eu falei do grande imperador Carlos Magno, que ele por 43 anos ele reinou e ele fez muitas coisas boas. Só que quando ele morre, tá aqui, né, a queda do Império Carolíngio. Com a morte de Carlos Magno, o reino foi dividido entre seus filhos que não tinham a mesma força e autoridade do pai. O reino se enfraqueceu e a autoridade do Papa também. Foi nesta época que começaram as investiduras leigas por parte das famílias poderosas. Leigos foram investidos em padres, diáconos, bispos e até cardeais. Foi um tempo terrível para a Santa Igreja. Muitos, por parte do clero, viviam uma vida pecaminosa e deplorável. Quando a gente fala das investiduras leigas, a gente tem que entender uma coisa. Naquela época, quem determinava quem seria o padre, o bispo, o cardeal, normalmente era o imperador. Não hoje em dia, que é uma coisa livre e espontânea, que a pessoa vai e ela quer ser padre, né? O menino se oferece. Mas naquela época, o imperador ele tinha esse poder. Então, muitos imperadores, principalmente depois da queda de Carlos Magno, os outros que subiram ao trono, eles começaram, atrás de dinheiro, colocar pessoas como padre, bispo, diácono e cardeal. Por exemplo, uma pessoa que quer ser padre, né? Colocava lá por status, por fama. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que vai, vamos supor assim, uma pessoa que ela vai estudar medicina e ela vai fazer uma especialização em cirurgia. A pessoa, para estudar medicina, ficar 6 anos, estudar a vida inteira, ela tem que fazer isso por amor ou só por dinheiro? Porque se ela fizer só por dinheiro, vai ser um bom profissional? Não. Porque quem faz só por dinheiro, chega uma hora que vai encher o saco. Chega uma hora que você vai ficar irritado. Imagina o cara só por dinheiro fazendo uma cirurgia, uma operação. Ele vai fazer aquilo por amor ou ele vai fazer para terminar logo? Para terminar logo, e nessa ele pode matar uma pessoa. Aí eu pergunto para vocês, esses padres, bispos e cardeais que foram colocados na época, eles não tinham, não estou falando todos, mas a maioria que foi investido pelo imperador ou por famílias poderosas, não tinha vocação nenhuma. Aí eu pergunto, foram homens santos, sim ou não? Que exerceram por amor? Não. E quando a gente vai escutar muitos escândalos que as pessoas falam da igreja, principalmente nessa época da Idade Média, esses escândalos se deram por isso. Porque você vai ter um monte de homens em cargos, funções sagradas, santas, exercendo aquilo que era de Deus, aquilo que é sagrado de Deus, mas porque alguém foi lá e colocou ele. Entenderam? Então as investiduras leigas foram isso. E isso começou no século 9. Vamos só isso aqui, a gente já... Eu acho que já vi essa imagem. A evangelização continua. Então a evangelização continua. A igreja sempre manteve sua missão de evangelizar os povos. Porém, na Itália houve muita interferência das famílias poderosas aí nas eleições dos papas. Eles conseguiam até isso, as famílias poderosas naquela época conseguiam, digamos que, dominar. Porque lembra lá Constantino, o imperador Constantino, que ele se converte e ele vai exaltar a religião. Só que naquela época de Constantino, esse problema já começou. Dos imperadores querer mandar na igreja, querer mandar no poder da igreja. Então, querer obrigar o Papa a aceitar coisas que não seria correto aceitar. Então, isso já vem de lá, tá? Mas piora depois da queda do Império Carolíngio. Os muçulmanos avançavam cada vez mais. Em 883, eles invadiram e destruíram o mosteiro de Monte Cassino, fundado por São Bento. Lembra quando a gente falou de São Bento, o grande pai da vida monacal? Um dos mosteiros maiores que ele fundou naquela época foi Monte Cassino. E os muçulmanos foram, invadiram e destruíram. Lembra a Basílica de Santa Sofia, que eu falei também? Que também foi roubada pelos muçulmanos? Então, ou seja, eles gostam de roubar o que não é deles e destruir. Tanto que a gente está vendo o que está acontecendo
Tanto que a gente está vendo o que está acontecendo agora, tá? Lá no Hamas. E tipo, meio que vai acabar com o povo, primeiro isso precisa da cultura, né? Sim. Que praticamente acaba com o povo. Se você acabar com a cultura de um povo, você destrui o povo, porque o que sustenta a gente? A nossa cultura. É o que nos une, nos dá língua. De 862 a 884, São Cirilo e São Metódio evangelizaram os eslavos. São Cirilo criou um alfabeto que leva o seu nome e eles traduziram o Novo Testamento para o eslavo. Olha a capacidade intelectual deles. Eles, para evangelizar os eslavos, eles criam um alfabeto, porque os eslavos não tinham alfabeto naquela época. Eles criam um alfabeto e desse alfabeto vão traduzir o Novo Testamento para esse alfabeto para ensinar os eslavos. Porque fazem todo o alfabeto só para eles aprenderem. Sim. Coisa de Basicamente a mesma coisa que aconteceu. Quem já ouviu falar de São José de Anchieta? São José de Anchieta foi o padre jesuíta, foi um dos colonizadores do Brasil. Lá em 1500, quando as capitanias de Pedro Álvares chegam no Brasil, que descobre o Brasil, os jesuítas desceram aqui no Brasil e São José de Anchieta, ele foi um padre que ele criou a primeira gramática brasileira, ele criou a gramática do Tupi, que era a língua indígena. Então imagine, ninguém conhecia, olha a capacidade deles, né, para a gente ver o quanto que os santos, eles são exemplos de vida para a gente, exemplos de grandiosidade, de amor a Deus. Ele vai até os índios, ele aprende a língua dos índios, que ninguém conhecia aquela língua, ele decifra a língua dos índios, cria uma gramática para aquela língua para poder evangelizar os índios. Imagine a gente, vamos supor que a gente fosse fazer missão numa ilha e lá nessa ilha falasse só o inglês. Mas vamos supor que ninguém no mundo conhecesse o inglês, só o povo daquela ilha que falava o inglês. A gente teria que tentar se comunicar para a gente associar o que aquela palavra quer dizer na língua daquele povo, depois de interpretar tudo isso que leva anos, fazer uma gramática, escrever isso e evangelizar aquele povo. Tá? Quando a gente vai falar também assim, ó, de Santo Edmundo Marte, que é desse período, a gente vai ver. Santo Edmundo foi um rei Marte, coroado com apenas 15 anos de idade no Natal de 885. Quem que é os mais velhos aqui? Acho que é vocês têm 13, 12? Não, mas quem tem mais gente com 12 aqui, não tem? Então você fez 12 agora. Então vocês são. Tá, vocês com 12. Ele com 15 anos foi coroado imperador. Vai pensando na responsabilidade. Já imaginou, Rafael, você imperador? Tendo que cuidar de um povo inteiro? Acho que eu já vi uma história dessa. Ou seja, tinha que ser alguém que tinha literalmente, como é que fala? A inteligência, a sabedoria para poder. Eu não entendi para poder coordenar tudo. Para governar um povo inteiro. Se alguém que era realmente muito bom. Olha lá. Então ele foi coroado com 15 anos no Natal de 885. Mais do que um rei, ele também foi um pai para o seu povo. Amou a todos e em especial as viúvas e os pobres. Aprendeu o exemplo dos monges o saltério de cor. Os saltérios são os 150 salmos da Bíblia. Ele aprendeu, ele decorou os 150 salmos da Bíblia. De cor. Todos. Então ele decorou os 150 salmos de cabeça. Só que os bárbaros invadiram a Inglaterra fazendo o rei Edmundo refém. Fizeram várias propostas para ele e ele recusou todas, pois eram contrárias à santa religião, dizendo com firmeza que a religião era mais importante do que a sua vida e que nunca faria nada para ofender a Deus que ele adorava. Olha o caráter e a fé e o amor que esse homem, que esse rei tinha por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi preso pelos bárbaros, os bárbaros fizeram propostas para liberar ele não aceitou nenhuma e ele falou que a religião era mais importante do que a vida dele. Valia muito mais morrer do que trair a Deus. O santo rei sofreu muitos maus tratos com paciência invencível, invocando o sagrado nome de Jesus, e por fim foi condenado e decapitado, recebendo a palma do martírio em 20 de novembro de 870.
decapitaram ele, porque ele não aceitou nenhuma daquelas propostas e ele preferiu morrer do que trair nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala dos nossos santos, santos que também morreram para não trair Jesus: São José Sanches del Rio, Santa Filomena e São Maximiliano Maria Kolbe. Esses santos são mártires. São Maximiliano, Santa Filomena, São José Sanches del Rio foram santos que morreram porque eles não quiseram trair Jesus, tá? São Maximiliano morreu num campo de concentração nazista, na Alemanha nazista. Então ele morre lá, ficou 14 dias no bunker, sem se alimentar e sem beber água, tá? Porque ele trocou, na verdade não era nem para ele estar lá no bunker. Na verdade ia ser condenado um homem, e ele se ofereceu no lugar daquele homem, porque aquele homem começou a chorar, porque ele tinha família, não queria morrer, e nunca mais viu a família. Então São Maximiliano se oferece no lugar, e ele vai, ele ficou 14 dias lá, sem comer e sem beber, e acabou morrendo. Santa Filomena, eu não lembro direito a história dela, mas você leu, né, que ela foi... Ela era filha de rei. Ela foi filha... Ela foi presa, aí ela... Tentaram matar ela com flecha, né? Com flecha, com flecha no Yes. arqueiro, uma âncora, acho que foi uma falha. E ela morreu e ficou decapitada. E ela decapitada. E São José Sanches del Rio, que foi recente agora, né, na Guerra dos Cristeiros, lá no México, foi em 1900, se eu não me engano, também foi a mesma coisa. Ele não quis ser a favor do governo, se eu não me engano, comunista, e deram, na verdade ele levou o filme, né, tem um filme que mostra que ele leva uma facada nas costas e depois ele leva um tiro com... Por que apresentou ele mesmo? É isso que eu ia falar, você lembra? 12 ou 13 anos, acho? 14 anos, e ele morreu por isso. Usar o mesmo exemplo de Santo Edmundo. Qual que é esse século? De que ano até que ano? 908. Então aqui é o primeiro milênio, né? Desde a era cristã. Falta 1000 anos, né? O século de ferro, tá? Lembra que eu falei das investiduras leigas? O que foi as investiduras mesmo? Leigas? Não tinha vocação. Agora eu pensem comigo, imagine um homem que não tem vocação para ser padre, foi colocado lá porque o rei colocou, o imperador colocou. Aí o que um padre precisa? Ele tem que guardar, primeiro ele tem que guardar a castidade, ele não casa, né? Ele não tem esposa. Você acha que um homem sem vocação ia ficar guardando a castidade? É óbvio que ele ia se relacionar com mulheres. Isso aconteceu muito naquela época. E agora a gente vai ver o resultado de tudo isso que aconteceu lá. O século de ferro. O século X foi chamado século de ferro devido aos inúmeros e graves problemas que afetaram a vida da igreja, causando a decadência de muitos de seus filhos. Naquela época, os reis e as famílias poderosas tinham o poder de eleger padres, monges, bispos e cardeais. Ocorreu que muitos desses homens assumiram estas funções sagradas por puro interesse, sem ter verdadeiramente vocação para isso. A igreja parecia sucumbir diante das trevas, mas Deus a preservou. A reação veio através do grande Papa Gregório VII e os abades do grande mosteiro de Cluny. A calma volta para a igreja do Ocidente após vencer a heresia do iconoclasmo. Então o iconoclasmo foi vencido, foi superado, tá? Mas esse século X foi um século muito complicado para a igreja, porque você tinha muitos padres, bispos, cardeais, que não tinha vocação nenhuma, mas estava lá desempenhando a função. Então imagine a imoralidade que era. Você quase não tinha, né, a maioria, as pessoas olhavam e não via a santidade, né? Não via isso aqui, os santos, né? Via muito moralidade. Então por isso que daí a gente vai ver até muitos livros de histórias e outras coisas
vão falar assim, a Igreja Católica em tal ano acontecia isso, tá? Porque tinha corrupção, tinha isso, tinha aquilo, tinha não sei o que, isso, aquilo. Mas vocês entenderam o porquê que tudo isso aconteceu? Não é uma coisa que é doutrina, não é doutrina da igreja que manda você ser corrupto, safado, sem vergonha. Mas é que muitos que estavam lá não tinham vocação nenhuma para a coisa, porque foram colocados, foram impostos lá no cargo. E a gente tem que saber diferenciar. Daí tem essa frase aqui de Dom Estevão: a história mostra que Deus quis conduzir sua igreja através da miséria humana. Os fatos mostram que não são os homens que sustentam a igreja, mas o próprio Cristo que nela vive e reina. Aí eu vou dizer para vocês, até papas, nós tivemos papas que viveram vidas imorais naquele período, porque também tinham sido colocados lá pelos imperadores. Aí pensem comigo, qual é a probabilidade da igreja ter dado certo se ela fosse simplesmente humana, se Deus não estivesse sustentando ela? Nenhum. Nesse momento a igreja teria acabado, teria deixado de existir, porque até mesmo a mais alta autoridade dela, o Papa, teve papas que tiveram vários filhos. Papas que a gente vai ver aqui que assassinaram pessoas. Mas por quê? Porque a igreja viveu esse momento da investidura leiga. Então a gente está vendo uma história linda da igreja em todas essas catequeses. Mas isso aqui é a parte espinhuda que tem que ser dita, tem que ser falada, e nós temos que compreender o porquê. Mas Deus, ele sempre age através da história. E aqui tem algo que é bonito, apesar de toda essa tragédia que aconteceu, mas é bonito por quê? Porque somente uma igreja sustentada por Deus passaria por tudo isso sem acabar. Sem acabar. Porque se a igreja fosse só humana, se Deus não estivesse com ela, sustentando ela, gente, já teria acabado faz tempo, não estaria de pé há mais de 2000 anos essa igreja. E a gente tem, essa frase é interessante, Deus, ele mostrou que, a história mostra que Deus quis conduzir a sua igreja através da miséria humana, ou seja, o ouro sagrado dos mistérios da igreja foi colocada em mãos sujas, em mãos pecadoras. Aí tem uma passagem aqui, vou dar a dica, em Novo Testamento, hein? Vamos abrir Mateus 28. Achei, hoje eu também achei. Vocês estão rápidos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Novo Testamento. Você achou, Thiago? Minha igreja tem um Novo Testamento. Mateus 28. Quem vai ler? Peraí. Mateus capítulo 28, é bem curtinho, versículo 20. O seu não é? Versículo 20. Mateus 28, 20. 28? Todo mundo achou? Sim! Vamos esperar todo mundo achar? Achou? Acharam? Achou, André? Capítulo 28, versículo 20. Achou? Todo mundo achou? Quem quer ler? E aí, tira o empapar aí. Então vai. Então olha só essa frase que Jesus falou para os apóstolos. Aqui Jesus já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, ele tinha aparecido para os apóstolos, ele já estava para subir ao Pai de novo. E ele vai dizer aos apóstolos: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, ele garantiu fim do mundo, fim dos tempos. Ou seja, Jesus, ele está garantindo
que ele continuaria com a sua igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias, o tempo todo, a toda hora e a todo momento. Jesus ele está guiando a igreja em todos os momentos, até nesses momentos. E esses momentos é o momento que mais a gente percebe que Jesus está guiando a igreja, exatamente por tudo isso que aconteceu, a igreja não acabou, tá? E vem mais aí pela frente. A deposição do Papa João XII. Teve papas que tiveram uma vida tão errada, tão imoral, que eles foram tirados do ministério para colocar outro lugar, foram depostos. João XII. Seria, digamos, infiel. Ele foi arrancado do cargo. O Papa João XII, 955 a 964, ele foi eleito Papa aos 18 anos de idade. Um Papa eleito aos 18 anos de idade. Daí não está nessa parte aqui, mas eu pesquisei a história dele. Quem colocou ele no lugar foi a mãe dele, que era Maroísa, né? Que a gente estava. Maroísa colocou o filho, que era filho dela, no lugar de Papa, porque ela exercia poder e influência. Mas vamos continuar a história. Com uma vida muito desordenada e mundana. Vazou tudo ali a vela. Só puxa a cruz ali para mim, para não pegar nela, por favor. A cera da vela. Puxa. Caiu na cruz? Só põe ela pro lado aí, por favor. Vamos deixar. Ó, gente, vamos lá então. Ó. Ele teve uma vida desordenada e mundana e assumiu a cátedra de Pedro em 16 de dezembro de 1955. Que dia que ele assumiu a cátedra de Pedro? 1955. Então ele foi eleito Papa nesse dia. O imperador Otão I iniciou um processo para julgar o Papa. Algumas testemunhas afirmaram ver o Papa fazendo uma ordenação episcopal em troca de dinheiro. Então ele pegou uma pessoa, transformou ela em bispo por dinheiro. Outra vez ele sagrou um menino bispo de 10 anos de idade. Ele fez um menino de 10 anos de idade bispo, né? Sagrar é transformar, é fazer. Então, que nem tem a sagração, a gente fala assim, a sagração episcopal, né? Ele era padre, daí ele foi feito bispo. Com 10 anos de idade, sem observar o tempo prescrito. Sobre os adultérios, viram que ele abusou da viúva Ranier e de Estefânia, concubina de seu pai, da viúva Ana e de sua neta. Ele transformou o palácio papal em um verdadeiro bordel, uma casa de prazeres. Foi então julgado pelo imperador e foi deposto do ofício de papa. Acusado também por assassinato que ele cometeu. Então ele morre em 14 de maio de 964 com 27 anos de idade. 9 anos. Ficou 9 anos no papado. Imagine uma pessoa dessa idade fazendo todas essas imoralidades, cabeça da igreja, né, chefe da igreja como papa, e a igreja não acabou. Como é que a gente explica a igreja morreu novo? A igreja não ter acabado, mesmo com o seu chefe supremo tendo uma vida tão errada dessa. Se a gente não falasse que é Deus que a sustenta e aguarda. Igual a gente acabou de ler, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, o fim do mundo. Ele está. E o interessante é que nem eu falei para vocês, isso mostra que Deus está guiando a igreja ao passar do tempo. Porque pensem, a gente hoje em dia, vamos pegar casamento, né? Casamento, marido e mulher vai lá, casa, tudo. Quantos divórcios a gente não vê hoje em dia acontecendo? Muitos divórcios. Por que o divórcio acontece? Porque diversos motivos, mas começa aqueles atritos entre os dois, separam. Então pense, se um casamento ele acaba porque aconteceu atritos humanos entre duas pessoas, como que a igreja não acabaria quando ela tem a sua autoridade máxima traindo a Cristo, porque é uma traição, né? Nós somos a esposa e Cristo é o esposo da nossa alma, então é uma traição, estava traindo de tantas maneiras esse Papa, bispos e cardeais fazendo tantas coisas erradas, a igreja não acabou. Senão, a vontade e o querer de Deus é sustentar a igreja.
eis que estarei convosco todos os dias. Então a gente vê que uma vez tinha então, uma piada, né, de um judeu. O judeu queria se converter ao cristianismo, e daí ele vai conversar com um padre, um amigo dele, e daí ele fala assim: não, eu vou me converter, eu já decidi que eu vou, mas antes da minha conversão, eu vou lá no Vaticano, eu vou lá em Roma, que é o coração da igreja, porque eu quero conhecer lá. E o padre ficou meio assim: não vai. E ele: não, eu vou ir. Aí ele pegou e foi. Aí quando ele volta, daí ele falou: olha meu querido sacerdote, meu querido padre, agora eu tenho a certeza absoluta que eu tenho que me converter mesmo. E o padre ficou meio assim. Por quê? Porque, gente, em todos os lugares nós teremos pessoas boas e pessoas más. A gente tem pessoa boa e pessoa má na nossa família, a gente tem pessoa boa e pessoa má na nossa escola, na casa da gente, na rua da gente, em todo lugar, na igreja também. Mas o fato de ter, na sociedade, mas o fato de ter pessoas más dentro da igreja não anula o que a igreja é. A gente tem que saber distinguir o que é a igreja e o que são os filhos da igreja. Os pecados dos filhos da igreja não anulam a igreja. Por exemplo, assim, a gente é filho da nossa mãe, não é? Quantas vezes a gente vamos falar, quantas vezes a gente já pecou contra a nossa mãe? Mas não vamos usar a expressão pecado, mas quantas vezes a gente já fez coisas que desagradou a nossa mãe ficou, porque a gente ofendeu a nossa mãe ficou triste com a gente. A gente já não fez isso várias vezes? E naquele exato momento que a gente ofendeu a nossa mãe, que a gente magoou a nossa mãe, nós ficamos menos filhos da nossa mãe? Não. Sua mãe fica quando vocês brigam. E quando a sua mãe está triste porque vocês estão brigando, ela deixou de ser sua mãe? Não. Então um padre que nesse exemplo às vezes estava fazendo tantas coisas erradas, mas isso não anula o sacerdócio dele. Quando ele perdoou pecados, os pecados estavam perdoados. Quando ele celebrou a Santa Missa, o corpo de Cristo se transformou, a hóstia se transforma no corpo de Cristo. E a questão desses papas, que a gente vê também, é que todos esses maus papas que tiveram, eles nunca deram uma ordem que for contrário a um papa anterior, e nunca colocaram uma doutrina, um dogma que conduzisse a igreja para o erro e para a perdição. Apesar de tantas coisas erradas que cometeram na vida pessoal e moral. 10 minutos. Aí aqui a gente vai ter a fundação da abadia de Cluny. Essa abadia bonita, vocês estão vendo? A fundação da abadia de Cluny. Cluny foi uma grande abadia fundada em 909 pelo duque Guilherme Aquitânia. Foi a resposta de Deus para um grande período de trevas que a igreja passava. Lá os monges adotaram as regras de vida de São Bento. Respirava-se nesta abadia um ar de santidade. Rezavam o ofício divino, faziam penitências, mortificações e, acima de tudo, viviam uma vida de desapego com as coisas do mundo. Saíram desta abadia grandes e santos bispos e papas para a igreja. Então, em Cluny, naquele caos que a igreja estava, naquele momento de trevas, naquele momento difícil e delicado, Deus ele dá a sua resposta para salvar a igreja, que foi a abadia de Cluny. Lá de Cluny, a santidade, ela permeava o ar das pessoas que estavam lá dentro. E de lá de Cluny saíram muitos grandes santos. Saíram padres santos, bispos santos, papas que foram santos. O próprio Gregório VII, que a gente falou, que foi uma resposta de Deus nesse século, sai de Cluny também. Então Cluny foi importantíssimo naquela época para salvar a cultura e a civilização ocidental e a igreja. Aí a evangelização continua. Apesar de todos os problemas do século X, a evangelização não parou. Com a fundação de Cluny, muitos outros mosteiros se espalharam pela Europa. Neste período delicado para os mosteiros, os mosteiros foram o sustento da igreja. Muitos santos saíram deles para salvar a igreja dessa terrível tempestade. Então, o que salvou a igreja no século X? Foi a de Cluny, e os monges que de lá saíram, e os mosteiros que se espalharam pela Europa. Tá?
Santo Romualdo Abade. Nasceu de família rica, aos 20 anos, estava entregue às vaidades do mundo. Viu seu pai matar o melhor amigo, fato que causou nele uma grande crise espiritual. Decidiu entrar em um mosteiro beneditino para encontrar a paz interior. Com o passar do tempo, foi convidado a vestir o hábito de monge e a viver para sempre como religioso, coisa que o fez. Logo se destacou e virou modelo de santidade no mosteiro. Fundou uma nova ordem religiosa chamada Camaldulenses. Pregava uma vida isolada e solitária para dedicar-se totalmente a Deus. Gente, desde que nós começamos a catequese, quantos santos vocês já ouviram eu ou a Carol falando? Eu acho, contando pelo que eu lembro, tem uns 14 assim, mencionando e eu Tem mais, porque só aqui a gente tem 10. Só aqui. Imagina que você E com toda essa catequese, eu vou chutar um número. eu acho que são 52. Quanto? 52. Olha, eu vou chutar, acho que com todas essas catequeses, mais de 40. De 40 a 50 santos. A gente começou a falar dos santos, né, ali em agosto. 40, 50. E isso é porque eu fiz um enxugado na história, porque ainda tem muito mais coisa, tá? Eu filtrei muita coisa, então muitos santos nem entraram aqui, tá? Mas o que eu quero dizer? O que levaram esses homens e mulheres a fazer tudo que eles fizeram? Não, isso aqui da minha camiseta é São Padre Pio, de Petreutina. Tinha mostrado, né? Aquele lá, Padre Pio. O que fez com que esses homens e mulheres tomassem essas atitudes tão heróicas que eles tomaram, a ponto até de morrer por Cristo? A fé. Um amor gigante por nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor tão grande de alguém que descobriu um amigo tão grande, mas tão grande, que não troca esse amigo por mais nada. Tudo que acontece é pequeno, é passageiro. O que importa de verdade é esse amigo que eles descobriram. Ou seja, por mais que, por exemplo, a coisa pode abalar nós e muito, mas para a igreja não pode ser nada. Que nem os nossos melhores amigos. Quando a gente é batizado, todo mundo aqui é batizado. Quando nós somos batizados, a graça de Deus, ela entra dentro de nós. Todo mundo tem essa graça aqui, porque todos somos batizados. E essa graça de Deus, ela é como que uma plantinha, bem pequenininha. Na verdade, ela não é nem uma planta ainda. Às vezes, ela é uma sementinha. E para que essa planta cresça, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser regada, adubada. Quando ela crescer, ela precisa ser podada, para que fique uma árvore bonita e frondosa. E o que é essa semente que o batismo colocou no nosso coração? A fé, a esperança e a caridade. São as 3 virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Isso está dentro de nós. Está dentro de todo mundo aqui. Deus tem uma passagem que Deus ele fala assim, que aquele que cumpre os mandamentos, aquele que está em estado de graça, ele vai falar, eu e o Pai iremos e nele faremos a nossa morada. Ou seja, a partir do momento do nosso batismo, na nossa alma, dentro de nós, a Santíssima Trindade, ela veio morar em nós. Ela está habitando o nosso coração, ela está aqui dentro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. Mas por que a gente está tão, às vezes, longe de viver uma vida que nem eles viveram? Porque às vezes a gente não está cultivando essa fé que está aqui dentro. A gente não está tendo esse diálogo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está aqui. E esse diálogo, ele começa como? Começa através da nossa vida de oração. Lembra que semana passada a gente falou do Santo Terço? A gente falou o terço, é uma oração. Quem aqui rezou o terço essa semana? Vocês conseguiram rezar? Quem conseguiu rezar o terço? Você foi o quê? Você foi batizada? Ah, então, a Edna é sua madrinha de batismo. Toda vez que você vê ela, pede bênção para ela. É de bênção. Então, assim, a oração é o nosso diálogo com Deus. É assim que a fé vai crescer dentro de nós. E Deus, ele tem que mudar a gente por dentro. E esses santos viveram isso de uma forma extraordinária. Tanto que São Paulo vai falar nos evangelhos, São Paulo tem uma frase que ela é linda. Ela vai falar assim, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo morreu tanto para ele, para as vontades dele, que Cristo ficou tão grande dentro dele, que ele diz, Cristo está vivendo dentro de mim.
E São Paulo fez tudo o que ele fez, até ao ponto de também chegar ao martírio, ele também morreu, ele decapitou. Então, gente, uma coisa que eu achei interessante de falar nesse momento, né, por conta de todas essas histórias de santos que a gente está comentando, é exatamente isso. Isso está dentro de nós, isso. Tanto que teve um santo, que eu não lembro o nome, que ele falou assim: se eles conseguiram, se eles chegaram lá, eu também chego, porque eu também sou feito da carne e do osso que eles são feitos. A partir do momento que somos batizados, a Trindade habita dentro de nós. Então, nos momentos mais difíceis da história da igreja, nos momentos de maior treva, eu acho que é essa daqui. Essa daí que você falou que você tem? Ah, tá. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Bem, só menino hoje, as duas no mesmo. Menina só tem sua. Então, assim, ó, só pra gente finalizar, ó, no momento mais difícil, os momentos mais difíceis, então o que nos separa da vida dos santos? Eles são de carne e osso igual a gente é. A gente também é feito da mesma matéria que eles são feitos. Então a gente pode chegar a ter essa graça, mas a gente precisa do quê? A gente precisa ter uma vida em Deus. Buscar oração, buscar estar sempre participando da missa, tá? Porque vocês vão fazer a primeira comunhão. Mas não adianta nada fazer a primeira comunhão e depois sumir da igreja, tá? É necessário que a gente busque essa comunhão com Deus, tá bom? Deixa eu dar.